Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui e você está no Aplicar Ciências. Muito bem-vindos. Vídeo de hoje, mais um daqueles vídeos clássicos para ajudar você a descobrir e evoluir no aprendizado de programação de Arduino e embarcados, dar mais profissionalismo aos teus projetos. Dica de livro curso Arduino Guia Avançado para Projetos. Vou fazer então um review desse livro, mostrar do conteúdo, o que eu achei, o que pode ser útil ou talvez que você esteja procurando no conteúdo de um livro desse tipo. Como de costume, vou fazer uma análise então do livro, mostrar tanto os aspectos físicos como de conteúdo, falar um pouco sobre a opinião dele. E já vou pedindo então o teu like aqui, se não é inscrito no canal, se inscreva, porque esse já é o segundo ou terceiro livro específico para conteúdos mais avançados de hardware que eu trago aqui para vocês como dica. Então, sem mais delongas, eu vou mudar a câmera aqui e a gente vai dar uma olhada mais de perto no conteúdo do livro e conversar um pouco a respeito dele. Bora lá! E aqui estamos então, pessoal, com o livro Arduino Guia Avançado para Projetos. Como pode notar, ele é capa dura e ele foi escrito pelos autores Ricardo Zelenovski e Alexandre Mendonça, ambos profissionais das áreas de engenharia eletrônica, pesquisadores das áreas de eletrônica digital, embarcados, microcontroladores. Tiveram diversas obras já publicadas, inclusive acho que eles tiveram uma editora ou gráfica e acabaram descontinuando o projeto há algum tempo atrás. E hoje esse livro ele é publicado e distribuído pela editora Interciência. Olha, me surpreendeu um pouco o acabamento, eu tinha um pouco de suspeita do livro, principalmente do conteúdo. Vamos ver se essas minhas suspeitas foram comprovadas ou não, no decorrer que a gente vai avaliar aqui um pouco do conteúdo. É um livro relativamente, não é muito pesado, ele tem um pouco mais de 500 gramas, julgo eu, não cheguei a pesar. Mas esse peso ele tem uma relação direta com o conteúdo, tem bastante conteúdo, ele é bem completo, então vale o peso. As folhas elas são brancas, a diagramação ela é em preto e branco, tons de cinza, não atrapalha em nada, inclusive nas partes onde há fotos, elas estão muito bem definidas, a qualidade tipográfica excelente. E o restante do livro ele tem muitos gráficos também e diversos exemplos, já vou falar um pouco a respeito desses exemplos de programação aqui. As letras são num tamanho bom, sem serifa, tem uma boa leitura. Uma coisa que eu gostei mesmo sendo capa dura, dei uma olhada aqui, ó, questão das páginas, ó. O miolo ele é macio, ou seja, as páginas ficam no lugar, tem uma boa característica de manuseio. Então mesmo ele sendo capa dura, eu achei bem legal e muito bom o acabamento. E por que esse tipo de conteúdo ele me atrai interesse? Eu acredito que deveria atrair o interesse de muitas pessoas ligadas à área da programação, da eletrônica e afins. Pessoal, existe um mercado de microcontroladores e ele não é novo, mas ele está sempre se reinventando e nunca deixa de ter demanda em cima dele. Hoje nós podemos citar, por exemplo, a IoT, nós podemos citar a domótica, que são as casas inteligentes, as cidades inteligentes, a própria evolução do carro elétrico e outras tecnologias que estão se tornando comuns hoje no nosso meio. Elas demandam por profissionais que precisam ter uma formação mais básica e mais aprofundada sobre microcontroladores, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que o Arduino ele foi e é ainda um grande carro-chefe de criar entusiastas e pessoas que descobrem o prazer de trabalhar com essas placas, desenvolver seus próprios projetos, mas ele tem as suas limitações se a pessoa ficar só nisso. E é aí que chega um gargalo para nós profissionais, é a questão de obter conteúdo e conhecimento mais aprofundado. E mesmo dentro dos bancos escolares, eu cito inclusive as universidades, a maioria não está adaptada para entregar esse tipo de conteúdo para a tua formação. Então você tem que muitas vezes procurar por fora e é aí que entra esse tipo de material. Há algum tempo atrás eu fiz um review de um outro livro, vou deixar nos cards aqui, também aqui na descrição deste vídeo e no comentário destacado, o link deste vídeo, que falava sobre programação de sistemas embarcados. Então quando eu vi esse livro aqui, eu quis saber se ele também teria a mesma qualidade de aprendizado e qual era a proposta dele. E a respeito do que vai nortear todo esse livro, eu gostei de destacar exatamente o que os autores colocaram aqui no começo. Durante o desenvolvimento de diversas soluções, percebemos que as bibliotecas disponíveis pela plataforma Arduino eram insuficientes ou limitadas. Traziam muitas dificuldades para os sistemas mais complexos. Precisaríamos ir mais a fundo e trabalhar diretamente com o processador AVR. Porque as bibliotecas, conforme você vai juntando elas dentro do Arduino, além de ocupar muito espaço, elas acabam uma atrapalhando a outra. Eles passaram a estudar o manual do processador e a programar diretamente todos os recursos necessários. Isso gerava uma grande quantidade de informação. A dificuldade era que a cada alteração do programa éramos remetidos de volta a estudar o manual. Para facilitar, começamos a fazer resumos das partes necessárias ao projeto. Este livro surgiu da organização e da sistematização desses resumos. Tudo o que é aqui apresentado trabalha diretamente com os registradores da CPU e dispensa o uso de bibliotecas.
O livro ele conta com 15 capítulos, muito bem divididos numa ordem didática. Começa com uma introdução ao Arduino. Ao invés de eu olhar o sumário por completo, eu vou ver se acha um PDF para deixar para vocês na descrição. Eu vou direto para os capítulos e mostrar alguns destaques para vocês. Primeiro, o capítulo da introdução, que ele fala sobre conceitos gerais, muito importantes, inclusive para quem está fazendo pesquisa ou trabalho em cima do Arduino. Um pouco sobre o mercado e a evolução dos microcontroladores. E uma motivação desse livro que tem a ver com eles fabricando cerveja, exatamente, cerveja artesanal. Eles falam um pouco do processo aqui, do que eles usaram e precisaram para fazer esse trabalho, rico com gráficos, fotos do projeto deles. Então já é um capítulo introdutório muito interessante, né? Como eles resolveram alguns problemas sobre a preparação. No capítulo 2, ele trata da CPU e fala sobre a família AVR, né, em si. Tem uns comparativos com algumas placas principais, algumas já até nem estão muito comuns hoje em dia. O que eu gosto na pegada desse livro é que tem várias tabelas comparativas para você tomar decisões a respeito de qual dos hardwares pode ser mais propício ao que você quer usar. E aqui já vai o primeiro destaque no capítulo 2, que é a programação em linguagem C na plataforma Arduino. Então ele faz uma breve introdução aqui e vocês vão ver essa linguagem no restante do capítulo inteiro. O capítulo 3 ele entra nas portas de entrada e saída. E a partir desse capítulo, inclusive, eu gostaria de destacar como ele é repleto de exemplos resolvidos. Ele chama de exercícios resolvidos. São muitos mesmo. Onde ele pega toda a parte teórica de registradores e de código e as explicações e traz trechos de código, às vezes códigos prontos, para você já poder praticar com o Arduino que você tem em casa. No capítulo 4, ele entra com a questão das interrupções. Nessa parte, eu gostaria de destacar para vocês que o uso de interrupções no Arduino ele é muito importante para a programação profissional. O capítulo 5, por falar nisso, em interrupções, ele trata sobre os temporizadores. E um destaque desse capítulo são os modos de operação. Tem toda uma conceituação matemática para você então poder encontrar os pontos ideais dentro do seu programa. Voltando aqui aos temporizadores, já no capítulo 6, é onde ele entra sobre a geração de PWM. Eu gostei muito desse capítulo porque ele tem aqui algumas dicas essenciais para o controle de motores, por exemplo, que não usa o PWM original da biblioteca Arduino, mas sim cria o teu próprio. E ele começa a finalizar o assunto dos temporizadores e contadores, então no 7º capítulo. No 8º capítulo, ele entra nos conversores analógicos, e um destaque muito legal aqui é o projeto em código de um joystick. E a partir aqui do capítulo 9, ele já começa a trabalhar com as comunicações, o protocolo de comunicação. Primeiro com o ART, e aqui ele tem as várias interfaces com o protocolo RS-232, com um bom embasamento teórico, algo que já é comum em praticamente todo o livro. Para no capítulo 2 ele entrar então com a parte de protocolo serial, agora o SPI. E esse aqui é um protocolo muito interessante, especialmente quem já trabalhou com gravação de dados em memórias avulsas ou aqueles cartões SD. Um destaque aqui, ele usa inclusive exemplos com uma gravação na memória 23LC1024. No capítulo 11 temos a porta serial em modo SPI. E no capítulo 12 a interface serial a 2 fios E2C. Essa aqui é um queridinho nosso, porque tem muita coisa que dá para ser desenvolvida, principalmente para módulos de programação em robótica, que são mais facilmente encaixáveis a 2 fios. Então esse protocolo é muito interessante e, curiosamente, ele é um dos capítulos mais extensos aqui do livro. Inclusive ele usa um exemplo disso no Arduino para o controle de um display LCD 16:2. E eu acho que vocês já conheceram esse módulo aqui em algum projeto de vocês. No capítulo 13, ele entra então com um comparador analógico, volta aqui, é bem interessante para questão de tratamento de dados analógicos. E os capítulos 14 e 15, eles são praticamente uns bônus que existem no livro. Um é sobre o mostrador LCD, onde eles aprofundam bastante os conhecimentos com essa saída, que são os displays LCD. Pelo que eu vi nos projetos, eles usam bastante no que eles fizeram. E o acelerômetro e giroscópio MPU 6050 também tem bastante conteúdo de exemplos de uso e abordagem desse outro módulo. É um livro de alta qualidade, então minha impressão foi positiva. Ele com certeza vai andar lado a lado com esse outro livro aqui, Programação de Sistemas Embarcados. E eu tenho um outro livro para trazer para vocês a respeito de programação com embarcados, lidando diretamente com o hardware. Tá? Se vocês querem mais livros, mais review de livros a respeito dessa temática aqui no canal,
por favor deixe nos comentários que eu vou apressar a gravação desse outro vídeo e trazer esse outro material. Dúvidas sobre a obra vocês podem deixar aqui também. Espero que tenham gostado desse review, dá mais uma olhada nos outros vídeos aqui no canal para prestigiar. E se não é inscrito, por favor, se inscreva, que a gente está sempre trazendo novidades aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.